Vi todas as pessoas afetadas pela minha morte, então todas que lamentaram. E especialmente lembro da mãe, ela entrando no cômodo e achando meu corpo no sofá dela. E meu corpo estava descolorido. Seja bem-vindo ao programa Brandon Densmore. Como vai, Brandon? Ei, Estou bem. E você? estou muito bem, meu amigo. Muito obrigado por vir ao programa e eu agradeço por você ter vindo nos contar o seu história muito interessante. Você viveu situações que, no mínimo, foram peculiares. Então, minha primeira pergunta é: como era a sua vida antes das EQMs? Ah, Deus, bem miserável. Eu era muito irritado. Problemas de autoconfiança e autoestima. Eu não estava feliz. Eu fingia estar feliz, mas no fundo, eu realmente não estava. Não me sentia bem em minha pele e tive altos e baixos como todo mundo. Mas essas coisas realmente me consumiam por dentro, em um nível mais íntimo. Você tinha alguma espiritualidade ou algo do tipo? Religião ou algo assim na sua infância? Sim, eu fui criado como testemunha de Jeová, certo? Então, e eu sempre me interessei por espiritualidade. Fiz faculdade de filosofia e estudei diferentes filosofias de todo o mundo e sempre fui fascinado por diferentes ensinamentos espirituais e coisas do tipo. Sempre fui uma pessoa bastante curiosa. Quando disse que estava com raiva, pode explicar? Você compreende o motivo? Cresci com raiva também. Tinha muita raiva na juventude. E apesar de ser o palhaço da turma, sentia raiva e frustrações. Acredito que todos passam por isso em algum momento. Poderia detalhar mais sobre o que ocorria com você? Algumas coisas me irritavam muito. E me irritavam, e então eu simplesmente. Mas assim, de modo geral, eu simplesmente sentia muita raiva. Então, acho que começou quando eu sofri abuso sexual, quando eu tinha 8 anos. Sinto muito por isso. Então, isso meio que foi uma brecha na armadura. Isso realmente afetou a minha autoestima. Eu era zoado na escola quando criança, mas eu guardava ressentimentos contra as pessoas. E com o tempo, tudo isso foi se acumulando escondido, nem necessariamente na minha consciência. Eu assisti a um episódio seu antes de vir aqui e você falava sobre como a raiva no trânsito o irritava. Ah, sim, aquilo foi demais. Não era legal conviver comigo na adolescência e início dos 20 anos. No trânsito, só estranho. Então ficar irritado com o que outros fazem e ficando irritado, eu não tenho certeza. Isso pode ser dito no YouTube? Claro, sim. Eu acho que era assim. Qualquer coisa te irritava, o que não faz sentido. Agora, se alguém me fecha no trânsito, penso: nossa, o que será que está acontecendo na vida dessa pessoa para estar tão apressada? Talvez estejam irritados ou algo assim. Devem estar passando por algo. Esse é meu primeiro instinto agora. Antes a gente ficava assim, Emma, filho da mãe. Eu vou seguir eles e vou fazer eles saberem o que eu sinto. Porque eu era pura arrogância e pura raiva, tipo, como você ousa até me olhar torto? E se você me mostrasse o dedo, esquece. Eu não tinha mais o que fazer. Eu era jovem, então eu literalmente perseguia as pessoas, só as seguia, nunca fiz nada além disso, nunca saí da estrada ou coisa parecida, mas eu ficava irritado e era como se agora olhando para trás eu penso, cara, você era tão raivoso e qualquer coisa te irritava. É por isso que eu pergunto, porque sei que muitas pessoas ouvindo provavelmente estão nesse lugar
e nem entendem por que fazem isso, ou estão tão acostumados a sentir raiva que não se aprofundam para descobrir a causa dessa raiva e começar a liberá-la, porque você não parece uma pessoa raivosa agora, o que é bom. Sim, é raro ver isso hoje. Mas às vezes ainda aparece. Ah, com certeza. Mas eu aprendi a ficar mais tranquilo. Descarrego esses sentimentos. Tipo, eu me permito sentir isso. Mas ter consciência disso já é observar. Qual lição devo aprender com esta situação? E quando a raiva surgir? Sim, é exatamente isso. É exatamente o que estou passando agora. Tipo, ok, se isso está diante de mim agora, há um motivo para estar, e como posso navegar pela situação para aprender minha lição e seguir em frente sem ter tanto estilhaço? Como adorava fazer por algum motivo estranho? Sim, há um animal selvagem em nós. Ah, meu Deus, é. É como um produto da evolução. E está lá. E aprendendo a meio que domar a fera interior para que você possa viver, tipo, uma vida melhor. Eu sei, porque quando você deixa a fera comandar o negócio, toda a situação toda não é divertida para ninguém. E a fera, pode-se dizer, poderia ser também o ego. E o ego e a fera, se preferir, pode ser isso. Mas nem todo mundo tem esse tipo de raiva dentro de si. Então sempre há algum motivo, o que é essa frustração e coisas do tipo. E obviamente, você meio que neste ponto da vida descobriu o que era e tem conseguido liberá-la lentamente através das experiências sobre as quais vamos falar agora. Então, qual foi? Você pode me contar sobre a sua primeira experiência de quase morte? Sim, aos 21 anos me envolvi em uma briga feia e levei vários chutes na cabeça de um cara com botas de bico de aço. E fui ao médico, depois do ocorrido, e ele disse que se tivesse aplicado mais 1,5 kg de pressão no último chute, a bota dele teria entrado no meu cérebro e eu não estaria aqui. Então, quando aconteceu, perdi a consciência e foi um vazio completo. Um apagão total. Tipo, é difícil explicar. É fácil dizer que não foi nada, mas com que frequência realmente vivenciamos o nada? Foi simplesmente a ausência de tudo. Apagão total. E depois disso comecei a questionar minha realidade e minha identidade. Por que estou aqui? Descobri então meu amor pelo aprendizado. E foi aí que iniciei essa jornada educacional. Então, eu abandonei a escola no 9º ano, aliás, ok, porque eu odiava a escola. E eu odiava os professores, eu odiava os alunos. E eu não queria mais nada com a instituição. Então saí no 9º ano e fui trabalhar. Mas isso durou anos. Depois, envolvi-me numa briga de socos e quase morri. Era como se fosse o vazio. Então, é meio que como o que Heidegger fala. Martin Heidegger. Eu percebi a possibilidade da minha própria não existência. Isso te abalou como a qualquer um. E isso me abalou. Me abalou profundamente. Então comecei a questionar tudo. Então descobri, nossa, eu realmente gosto de aprender. Lendo livro após livro, ouvindo fita cassete atrás de fita cassete. E CD após CD sobre desenvolvimento pessoal, psicologia, espiritualidade. E meio que entrei numa maratona e descobri que amava isso. E foram apenas aqueles momentos eureka de aprender algo novo. Eu só queria mais. Então voltei para a escola, tirei o Seja. Retornando ao ensino médio, depois fui para um colégio comunitário, onde obtive diploma de tecnólogo e participei de algo chamado Programa Exploring Transfer. Isso é gerido pelo sistema de faculdades comunitárias para mostrar aos alunos como é estudar numa instituição da Ivy League. Eu participei desse programa e completei 2 cursos em Universidade Vassar, né?
E foi durante um período de 6 semanas, 2 aulas completas, e eu tirei nota máxima. Tirei nota máxima nas 2 matérias. Nada mal para quem abandonou o ensino médio. E aí? Quem disse que ele era burro, hein? Eu sei como é, irmão. Então se candidatou a Vassar e ganhou bolsa integral. E então se formou em filosofia. Isso é incrível. Qual foi o próximo passo? Quanto tempo entre a primeira e segunda experiência de quase morte? Ah, vejamos. A primeira vez foi aos 21 anos. E a segunda foi em 2014, então eu diria tipo 10 anos. Certo, mais ou menos. E na segunda vez, o que ocorreu? Na segunda vez, na verdade, sofri overdose de heroína. Como você chegou aqui? Certo, então parecia que você estava bem. Você tinha 4 anos de bolsa, acabou de se formar em filosofia, tudo estava lindo e maravilhoso, e de repente, 10 anos depois, você está tendo uma overdose de heroína. Tem algo no meio disso. Você pode nos dar uma versão resumida dessa história, se puder? Fui diagnosticado com doença de Crohn e espondilite sacroiliaca aos 14 anos. Nossa, que coisa. E, para quem não sabe, a doença de Crohn é uma doença inflamatória do intestino. E então a artrite estava tipo espalhada por todo o meu corpo. Então, me receitaram analgésicos opiáceos aos 15 anos. Ah, acabei ficando dependente. E então, eu tomava o remédio em excesso e depois tinha que encontrar mais. Então, seja ligando para amigos ou comprando de pessoas na rua, ou o que fosse necessário para conseguir, eu fazia porque era viciado nisso a esse ponto. Para onde ia? Caminhávamos para a overdose de heroína. Ah, sim, certo. Então, sim, eu estava lá. Mas naquela primeira experiência de quase morte, eu não parei. Segui usando durante toda a jornada educacional, que ninguém sabia mesmo. Estava funcionando? Eu estava funcionando. Não que fosse fácil, porque eu estava nesse padrão de tomar remédio demais antes de poder renovar a receita. Então entrava em abstinência e eu precisava esperar alguém ou renovação da receita para conseguir mais. Era uma existência miserável. E na Vassar, fiz cirurgia nas costas. E isso aumentou meu nível de dor. E, de novo, eu fiquei sem o meu remédio e consegui heroína. Então eu pensei, beleza, vou experimentar essa heroína. E foi bom e aliviou a minha dor. Mas eu usava mais do que o prescrito também por causa do turbilhão emocional que eu vivia o tempo todo, sempre lá no fundo, como uma nuvem, Como uma nuvem que está sempre ali. E é como se estivesse pairando, constantemente. pairando como um helicóptero preto a me perseguir. E quando tomava o opioide, isso aliviava essas sensações. Isso é exatamente o que faz qualquer droga, né? Ela remove aquilo. Você não precisa mais se preocupar com isso. Você não se preocupa com a dor. Ela tira tudo isso emocional e físico. E, olha, quem não quer deixar de sentir isso? Quer dizer, eu também sentiria o mesmo. Eu entendo completamente o seu ponto de vista. Então não era apenas uma dor física. Você tinha esse tipo de emocional, dor constante, sempre assim. Então, você estava tentando resolver 2 dores, né, estava tentando curar 2 dores ao mesmo tempo, e elas estavam sempre lá, ambas. Sim, e a dor emocional era medo, era ressentimento, eram problemas de autoestima. Problemas de autoestima. Acho que não sou bonito, inteligente ou forte o suficiente. Eu não consigo.
Não sou tão bom quanto X e Zé. Você está desmerecendo os clássicos, senhor. Esses são sucessos do ego e dos o falatório negativo na mente. Creio que todos os ouvintes já experimentaram esses pensamentos em algum momento. São níveis distintos para cada um, mas já tive todos esses pensamentos na vida, claro. Mas estava saindo do controle, basicamente, sim. E eu estava num ciclo de tomar esse remédio e o remédio anestesiava a emoção. E ele substituía aqueles sentimentos negativos ou sombrios ou como você quiser chamá-los. Ele trocaria esses sentimentos por tranquilidade. E sentindo que posso pensar claramente, posso me concentrar no meu dever de casa, sem pensar, nossa, será que aquela pessoa me acha um idiota? Silenciou o barulho, basicamente. Silenciou o barulho. Exatamente. Sim, claro. E aí você conseguia funcionar porque conseguia silenciar o barulho. E, obviamente, a dor física. Também. Até que eu fique sem nada. Então piorava, e então Ficou 10 vezes pior. é um círculo muito vicioso, realmente vicioso. Avance rapidamente para 2014. Você devia overdose em um lote de heroína. O que você vê? O que aconteceu? Então eu estava no apartamento da minha mãe naquele tempo. Estava muito ansioso devido a estar em abstinência. Estou só esperando o cara aparecer. Ele vai chegar ou não? Tenho que olhar o relógio. Já faziam dias que eu estava em abstinência e eu estava simplesmente miserável. Finalmente o cara aparece, traz a heroína e eu usei. E finalmente o pesadelo acabou. E eu me sinto, posso relaxar e posso pensar claramente. E não preciso estar nesse turbilhão interior. Finalmente. Acabou. E eu posso finalmente relaxar. E foi bom. E de repente percebi que estava morrendo. E de repente estou fora do meu corpo. E estou me observando de cima. E me pergunto: eu morri. Qual o sentido da minha vida? Foi a primeira pergunta que fez. Na sua cabeça, Essa foi a primeira pergunta, né? Qual foi o sentido? Eu passei por tudo isso. Abuso sexual, fui para a escola. Criado numa religião. Comecei a usar drogas, larguei tudo, entrei nessa jornada educacional, agora estou morto. Qual o sentido disso? E então percebi uma presença no ambiente e eu não vi nada. Não vi tipo uma pessoa parada ali ou algum tipo de espírito ou algo assim. Apenas me dei conta de uma presença. E então eu tive tipo uma visão. O futuro, eu acho. Se era ou não de fato o futuro, ou linha do tempo alternativa, podemos apenas especular. Vi todas as pessoas afetadas pela minha morte. Então todas que lamentaram. E especialmente lembro da mãe, entrando na sala e achando meu corpo no sofá. Meu corpo estava descolorido, com pus escorrendo pelo meu rosto. E ela começou a chorar e a gritar desesperada. Meu bebê, meu pequeno bebê. porque ela tinha lembranças de mim, criança pequena e carinhosa. Todas lembranças de quando eu era alguém que ela amava, que ela criou, por quem ela tinha tanto carinho. E lá estava eu, morto. Um cadáver descolorido, pus escorrendo da boca. Então me mostraram todas as pessoas que eu não conheceria,
Todas as experiências que eu nunca teria. Todas as alegrias que eu deveria ter experimentado na vida. E, e é como se eu estivesse em um holodeck. Como em Star Trek. Foi como revisar a vida futura, se é que me entende. É meio difícil, sabe, explicar e colocar em palavras, mas foi basicamente assim. Você viu rostos? Tipo, você viu sua esposa? Você viu seu filho? Ou você viu apenas a energia daquela situação? Eu vi tudo mesmo, mas após a experiência tudo embaçou. Certo, então na hora você viu tudo nitidamente, mas depois ficou tudo embaçado. Exatamente. Então, de repente, tudo muda de novo e eu estou de volta no apartamento, parado ali, e ouço uma voz. E era simplesmente uma voz muito direta, e não era uma voz estrondosa. Voz de Deus. Não era um sussurro. Era apenas uma voz muito direta que dizia: agora sua vida acabou e a desperdiçou. Ah, isso é pesado. Foi como um chute no estômago. Chutando as bolas, meu amigo. Você tá brincando? Chute no estômago e nas bolas? Ele disse que sua vida acabou e foi desperdiçada? Basicamente, sim. Entrei em pânico, claro. Fiquei tipo, o quê? Isso não pode estar acontecendo, não é real. Por favor, deixe viver. Farei de tudo. Farei de tudo para que isso não aconteça. Eu não queria que minha mãe passasse por essa dor. Mas enfim, eu apenas implorei e implorei e, de repente, puf, estou de volta ao meu corpo, ofegante por ar. Você estava clinicamente morto, mas não sabe? Não tem ideia, pois não foi nada assim, mas certamente você não estava lá. Certo, quer dizer, não posso afirmar com nenhum tipo de certeza absoluta que eu estava morto. Uhum, foi a minha experiência. Sim, foi realmente uma experiência fora do corpo, no mínimo. Nossa, você quase teve uma vibe, a felicidade não se compra, vendo o mundo sem você. É, isso mesmo, uma vibe assim é. Então você não viu mais nada? Não. Por sinal, após essa experiência de quase morte, pesquisou mais sobre EQMs, até na sua filosofia e espiritualidade. Educação, você entendeu o que é um guia espiritual? Quem você acha que era aquela voz? Não tenho certeza de quem era a voz. Há várias possibilidades, mas eu sempre me interessei por espiritualidade e sabia sobre guias espirituais e coisas do tipo. Mas não me aprofundei no estudo de EQMs e similares. O que fiz foi começar uma desintoxicação imediatamente. Fiquei em desintoxicação por 7 dias e aprendi como. Após isso, liguei para a emergência. E eles vieram, fizeram uma avaliação, fui para o hospital por 7 dias e tive que aprender a amarrar meus cadarços de novo. Foi horrível. Eu não conseguia pensar nem me mexer. Simplesmente terrível. Ninguém percebeu que você estava, Sam, usando drogas e opioides nesse ponto, tipo nesse nível. Ninguém ao seu redor viu sinais? Algumas notaram, mas também eram usuárias. Entendi. Olha a família. Alguns parentes sabiam, mas nada podiam fazer. Certo, estava só curioso sobre quanto acertou. Eu era bem bom em esconder isso. Você passa pela desintoxicação. Na desintoxicação, você vê algo, sente alguma coisa. Dizem que é bem intensa, no mínimo. O que ocorria com você naquela experiência, momento? Era um inferno simples.
turbulência emocional, tentando apenas aprender a amarrar meus cadarços de novo. Não houve experiências do tipo espiritual durante esse processo. Mas, quando eu estava lá, e vou dizer isso, eu não quero desanimar as pessoas. Eu não sou médico nem nada do tipo, certo? Então, eles me ofereceram um medicamento enquanto eu estava lá chamado Suboxona. É dado a pessoas dependentes de opioides. Eu disse, não, eu não quero. E ele falou assim, olha, as pessoas têm 98% de chances de fracassar se você sair deste hospital sem estar em uma terapia de substituição de opioides. 98% recaem. E eu sabia que seguir esse caminho provavelmente me tornaria dependente da substituição opioide. Recusei e estou feliz por isso. Já se passaram, o quê? 9 anos. E eu não consumi nenhum opioide durante esses 9 anos. Como está lidando com a dor? Tive que... A dor emocional ou a dor física? Tomando um remédio. Isso acalma meu sistema imunológico para que ele não ataque a si mesmo. Tanto a minha doença de Crohn quanto a artrite estão em remissão. Isso é ótimo. Isso é com a dor emocional, mas passei por um processo espiritual. Então, após a EQM, depois, o detox, passei por esse processo de refinamento espiritual. Pode explicar isso mais um pouco? Sim, então, na minha experiência, o vício era apenas como se chama mesmo? Não substância. Quando você tem uma doença, há certos sinais de que você tem a doença que indicam que você tem sintomas. Obrigado. Então, o vício era sintoma de problema mais profundo para mim. De diferentes coisas dentro de mim com as quais eu não tinha lidado. E eu não sabia como lidar com minhas emoções. E eu tive que descobrir como lidar com emoções e reprogramar minha mente. E como criar uma nova realidade do zero. E sim, por favor, explique como diabos você fez isso. Parece ser uma tarefa e tanto, meu amigo. Foi sim? Já ouviu falar dos 12 passos? Sim, claro. Então fiz um programa de 12 passos alcoólicos anônimos, sem ser exatamente alcoólatra. Claro, mas era viciado numa substância, né? Então ajudou. Ajudou tremendamente. Eu segui os passos e dei o meu máximo. Tipo, eu me empenhei 100%, porque eu sabia que não ia conseguir se não encontrasse uma solução. E eu precisava de solução. Então, eu segui os passos. E um pouco depois disso, eu tive uma experiência espiritual profunda. Isso foi completamente transformador e realmente confirmou que eu estava no caminho certo. E que eu não estava louco. E que a espiritualidade e... Não que a espiritualidade seja real, mas tenho aliados, eles são ajuda. Tenho apoio e estão me ajudando. Vou relatar o ocorrido. Estava em dificuldades e orava bastante. E eu estava no meu banho e de repente senti uma luz, como se estivesse descendo pelo teto, e ela desceu e fiquei tipo, o que está acontecendo? E a luz me penetrou e atravessou cada aspecto do meu ser. Eu estava pensando em todas essas coisas do meu passado, tipo, eu não mereço isso. Essa criatura é poderosa demais. Por que está aqui? E por que eu? E a luz só
passou por esses pensamentos como se fossem nada, e entrou no meu corpo e simplesmente atravessou cada parte de mim. E eu senti uma paz profunda, e um amor imenso, e um reconhecimento pelo que eu era. Apesar de todos os erros que cometi, é como se essas coisas nem importassem a esta entidade. Isso me ajudou muito. Como seria de esperar, senhor? Como seria de esperar? Então, até onde? Todo o barulho mental e os pensamentos negativos com que muitos lutam diariamente. Isso sumiu ou só lida diferente agora? Muita coisa se foi, tá bom? Algo ainda persiste, e estou notando mais isso ultimamente. Está ficando claro onde preciso trabalhar mais, mas a maior parte já se foi. A maior parte se foi. Eu realmente acho que isso é algo muito interessante. Quando o jovem tomado pela raiva no trânsito, se é que me entende, não estava ciente do ocorrido. E parece que você conseguiu uma visão panorâmica e se distanciar um pouco. Agora, quando pensamentos surgem, está consciente deles, ao contrário de antes. Você estava na confusão, mas agora foi afastado e pensa: ah, não, essa é a ideia, ela ainda persiste. Certo, algo está provocando esse pensamento. Tenho trabalho a fazer em vez de me entregar totalmente a isso. Agora você se afastou, tem uma visão mais ampla e percebe: isso está acontecendo de novo. Beleza, preciso trabalhar nisso. É uma explicação justa, não é? Sim, essa é uma explicação justa. E as emoções são um barômetro. Quando sinto raiva ou medo, percebo que algo ocorre. Quer chamar minha atenção. Então eu meio que me controlo antes de perder o controle. Então continua sendo uma batalha, sem dúvida alguma, mas agora você possui mais capacidade para lidar com isso e à medida que segue em frente vai conseguir lidar cada vez melhor. Sim. E quando tive a experiência de quase morte, não tinha dinheiro no banco. Morava em apartamentozinho ruim, mas que sem grana, tipo, abaixo de zero. Amigos falsos, sem veículo, cheio de medo, negatividade, autodesconfiança, limitação mental. Então você era um bom partido, é isso? É, eu era. Eu era um caso sério. Você basicamente espantou eles com um pau, é isso que está dizendo, certo? Certo. Não é pessoa para sua filha se envolver, digamos assim, Correto, correto. mas eu tinha um lado bom, claro. Tinha um lado amoroso. Era uma pessoa compassiva. Te daria a camisa que visto. Eu dava demais. As pessoas se aproveitavam de mim. Mas então, foi aí que cheguei. E onde estou agora é aqui, falando com você. Podcast Next Level Soul. Estou confortável. Você está muito confortável e autêntico, e valorizo isso, aliás. Eu estou fazendo perguntas difíceis e você responde com muita naturalidade e eu valorizo isso. E o motivo de eu fazer essas perguntas é para ajudar quem está ouvindo e assistindo, porque acredito que a sua história pode dar esperança a alguém que esteja passando pelo que você passou. Faço este programa para ajudar outras pessoas que tentam entender essa coisa chamada vida. Não é para fracos de coração, essa coisa chamada vida. Não, não é mesmo. Certamente não neste planeta. Talvez em outro seja diferente, mas aqui não. Esse trabalho é árduo, um jogo complexo ou simulação, se quiser. Os níveis se tornam mais desafiadores e os chefes a vencer muitas vezes são internos. Uhum. Ah,
curioso, sim, em vários aspectos. Após o despertar espiritual e experiências de quase morte, você buscou outras semelhantes? Ou como isso alterou a sua vida? Crenças espirituais, você começou a seguir certos caminhos para se educar? Ou pelo menos entender o que aconteceu com você? Você sabia exatamente o que era? O que tinha acontecido com você? Tipo, ah, isso é uma experiência de quase morte? Eu sabia que era uma experiência de quase morte. Mas, depois, eu não pesquisei muito a respeito. Eu me aprofundei no grande livro dos Alcoólicos Anônimos e comecei a frequentar reuniões e a me voluntariar na comunidade. E então, quero seguir oferecendo mais esperança às pessoas. É isso. Estou num novo nível de alma confiante. Sim, você está. Comprei um carro novo, comprei uma casa, casei com meu amor da vida e tenho um filho, Daniel com 5 meses de idade. Que Deus abençoe. E estou vivenciando a plenitude na vida. Isso é incrível, um feito profundo. Então, o que houve? Naquela época, eu não tinha isso. Eu não tinha essa sensação de realização. Eu estava sempre tentando alcançá-la, mas eu não conseguia alcançá-la nem encontrá-la. O que foi que eu fiz? O que foi que mudou dentro de você? Além de todas essas experiências, tem algo que você mudou internamente? É o mesmo, mas com outra consciência? Por exemplo, não fico mais irritado no trânsito. Houve uma transformação em mim. Isso alterou minha visão de vida, do que está ao redor e de mim mesmo. Não deixe o ego ou a fera, se assim preferir, dirigir o carro. Mas o que foi aquilo? Porque você é o Brandon, mas em versões diferentes. Tenho certeza que quem ouve agora pensa: estou na versão antiga do Brandon, mas preciso atualizar. Você. O que você sugere? O que foi que te fez mudar? Sim, sim, lidar com ressentimentos passados, Deixar ir. mas soltar de um jeito eficaz, porque eu já tinha deixado ir. E mesmo assim eu ainda tinha esses sentimentos. Então o ressentimento é um. Então sentir raiva do que me fizeram no passado e encontrar uma solução para isso. Outro eram os medos. Os medos de tudo. Se era ou não falar em público. Conversar com gente nova. Com medo do que outros pensam de mim. E preocupado com X, Y e Z. Vou conseguir pagar esta conta? Vou conseguir pagar aquela conta? Medos, sim. E então, preocupação futura? E assim, será que eu vou morrer sem minha mãe estar orgulhosa de mim? Sim, entendo. Todas essas coisas na mente. E é redondo. Está sempre na mente, mas nada disso ocorre de fato com você. Você vive no passado e se preocupa com o futuro, fruto da imaginação, e com o passado, que é memória, sem viver o presente, certo? Lidando com o passado e lidando com o futuro. E os sentimentos sobre isso. Certo, de fato. Metodicamente. Com concentração e assim como. Não posso deixar isso me derrubar. Preciso encontrar uma solução. Porque não quero que minha mãe ache meu corpo sem vida. Isso me deu o combustível, ou a motivação, para superar a dificuldade. Não foi fácil, lidando com ressentimentos e enfrentando medos, e as questões de autoestima, tornando-me meu melhor amigo, em vez do meu pior inimigo. Isso é impactante. É tão verdade, cara. Quer dizer, aquela voz dentro de nós, se fosse uma pessoa de verdade,
a gente fugiria dela o mais rápido possível. Mas ela vive conosco, você está certo. Seja seu próprio melhor amigo em vez de seu pior inimigo. Isso é extremamente poderoso, pois é com isso que a maioria de nós luta. Nós somos abusivos com nós mesmos, brutalmente abusivos. E eu preciso reconhecer, amigo, você é um lutador, enfrentou muita coisa na vida para chegar onde está agora. E recebi várias pessoas no programa que tiveram experiências de quase morte. Conversando com elas, notei um padrão. Esses eventos foram necessários em suas jornadas de vida, pois tinham se desviado de seus caminhos. E foi o choque no sistema que precisava ser corrigido para retomar o rumo certo. O que parece ter acontecido contigo. Estavas num caminho sem saída, mas sempre há uma escolha. Sempre há uma escolha. Você poderia ter dito, sabe de uma coisa? Estou fora dessa vida. Não quero ir. E teria simplesmente morrido ali mesmo. Mas ao ver o outro lado, como você quiser chamar, aquilo que você viu te entendeu tão bem a ponto de saber: vamos mostrar isso a ele. Isso é o que ele precisa agora para levantá-lo do chão. Não essa outra coisa que funcionou para aquela outra pessoa, mas é feito sob medida para você. E ver sua mãe, e ver o mundo, e ver tudo o que você iria perder, é isso, a coisa de que você precisava para entrar no caminho certo. É fascinante, meu amigo. Eu te aplaudo, sério. Obrigado. Talvez, amor duro. Sempre amor duro. Foi amor duro, não foi? Morrer é amor duro. Quer dizer, é uma afirmação geral. No amor duro, morrer talvez seja o mais difícil. E voltar é uma forma desse amor para consertar. Sem dúvida. Mas sabe, às vezes é preciso chegar ao fundo do poço para subir de novo. Passei por muitas coisas na minha vida, nada como as suas. Minha jornada foi diferente, mas eu quase fali. Eu quase perdi tudo. Eu estive em depressão por 3 anos depois de não conseguir estar perto do meu sonho e ele ser arrancado de mim, ser abusado verbalmente, minha vida ameaçada por um mafioso. É uma longa história. É uma história complicada. Não quero entrar em detalhes, mas depois de tudo isso, eu precisei chegar ao fundo do poço antes de conseguir me reerguer. E não sei se já disse isso no programa antes, mas quando eu estava prestes a assinar os papéis da falência, eu gritei para Deus, que por sinal eu não era o mais religioso, nem espiritualizado naquela época da minha vida. Eu era um jovem. Eu disse: Tá bom, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu vou assinar esses papéis. E eu não quero fazer isso. Eu quero pagar minhas dívidas, essa dívida que eu mesmo me coloquei. Então, se o Senhor não me ajudar, eu vou assinar isso. E no dia seguinte, recebi uma ligação do meu primeiro chefe. E ele tá tipo: Ei, cara, não sei se você tá procurando trabalho, mas tem esse emprego no norte sobre ser editor numa rede de televisão. Você deveria ir para lá. Eu já falei bem de você, ou dei uma boa recomendação. E eu comecei com tudo. E não foi fácil, mas eu consegui. Então você disse que estava falindo? Ah, sim. Qual era o negócio? Ah, não, meu negócio era ser um idiota. Eu tinha gastado tanto dinheiro em besteiras quando era jovem que as minhas dívidas só aumentavam, meu cartão de crédito estourando, eu não tinha trabalho, meu ego ficou completamente fora de controle. Eu estava me autodestruindo dessa maneira, não tinha problemas com abuso de substâncias. Esse não foi o meu caminho nesta vida, mas eu tinha que lidar com todas essas outras coisas quase. Eu ia perder minha casa. Nunca cheguei ao ponto de ficar sem teto. Eu poderia ter ficado com um parente ou alguém, mas eu estava num lugar muito sombrio e a papelada da falência era a única coisa que poderia salvar minha casa, porque todos esses credores estavam atrás de mim. Eu era tão burro que, tipo, deixava um cartão de crédito pagar o outro e que eles se resolvessem. Era assim a minha estupidez. Você falou de ego, sim, sim. Você pode falar um pouco mais sobre isso? O que você quer dizer? Bem, o ego saiu do controle porque eu tive um pouco de sucesso no início da minha carreira e então foi dada uma oportunidade. Dirigindo um filme de 20 milhões para um mafioso. Conheci as maiores estrelas do cinema, voei para Los Angeles e tenho tido almoços e jantares. Limusines e tudo funcionando, e eu tenho 26 anos, um moleque. E então
Eu escrevi um livro inteiro sobre isso, aliás. E se alguém visitar meu site, vai conhecer o livro Atirando para a Máfia. E então tudo foi arrancado de mim. Estar tão perto do sonho, por um ano, aliás, Bob, sendo verbalmente abusado todos os dias por um bipolar, sendo abusado verbalmente todos os dias por um gangster bipolar. Quem, num momento, é tipo, você é o máximo. É como ir trabalhar todo dia com o Joe Pesci de Os Bons Companheiros, e no momento seguinte, eu vou te matar e te jogar numa vala em algum lugar, para alguém que não estava preparado para lidar com isso. Sabe, quando jovem, eu não tinha defesas para isso. Nunca enfrentei tal coisa. Foi duro passar por tudo. E depois, quando finalmente me livrei daquela situação, eu simplesmente não funcionava. Eu não conseguia. Não achava empregos. Basicamente, vendia quadrinhos no eBay para sobreviver. Então você disse que seu ego estava descontrolado. O que quer dizer? Então, quando eu estava começando, meu ego se inflou porque eu comecei a ganhar dinheiro muito rápido e era muito dinheiro. Eu era ainda muito jovem. Como editor, que efeito isso teve em você? Meu Deus do céu. Foi autodestrutivo. Por quê? Porque eu. Quando você é um jovem e pensa, ei, tenho todo o dinheiro do mundo e posso fazer o que eu quiser. É só carros e equipamentos e fazendo besteiras. Meu ego era tão grande que não cabia numa casa. Era imenso. E essa foi a parte autodestrutiva. Quando eu pensei, sabe de uma coisa? Vou fazer isso agora e vou jogar fora todo o meu trabalho. E foi aí que começou. Então comecei a acumular dívida atrás de dívida, porque o dinheiro não entrava mais como antes. E, e então, como uma lição, acho que o universo decidiu: vamos mandar esse mafioso para dar uma quebrada nele, porque ele está fora de controle e deixar que ele chegue o mais perto possível do sonho pelo qual ele viveu a vida inteira e então arrancar isso dele. E vamos ver o que isso vai fazer com ele. E sou tão grato por não ter conseguido tirar aquele filme do papel, porque se tivesse conseguido, não sei onde estaria. Teria me destruído. Ter toda essa atenção, amor ou falso amor, seja lá o que for, basicamente a atenção, principalmente os holofotes, tudo isso teria me destruído. Então eu precisava ser quebrado até chegar a um ponto em que tive que me humilhar para poder me reerguer. E por sinal, sou muito teimoso. Então, mesmo quando comecei a me reerguer, levei muitas batalhas ao longo dos próximos 20 anos para lidar com tudo isso. E só 7, 8 anos atrás, talvez, eu meio que comecei a despertar. E o podcast, acredite ou não, foi o momento. Não este programa, mas meus outros programas que comecei há cerca de 8 anos, quando comecei a devolver às pessoas, compartilhar conhecimento, ajudar os outros. Minha vida mudou. Isso me levou aonde estamos hoje. Um exemplo da jornada. Mas o ego está sempre, para mim, o ego está sempre lá, aquela nuvem atrás de mim. Eu o chamo de lutador de MMA que se senta no seu ombro e só espera você desviar o olhar, e então ele te dá um soco ou te enforca, mas ele está sempre lá à espera. E pode ser 6 meses, pode ser um ano, e ele nem faz um pio. E então, pum, filho da mãe foi pego de novo. Afastado, exatamente, afastado. Então, isso é a coisa que, a humildade que você deve ter. E doar-se e estar a serviço esperançosamente um lugar para se tornar mais humilde. Sim, era exatamente isso. Quero lançar uma ideia aí que é polêmica. Ok. Então você disse que quando você teve aquele sucesso e estava bem na beira de realizar o sonho que tinha há muito tempo, você disse estar cheio de ego. É uma expressão? Sim, entre outras, ego. E quanto a alguém que está no outro extremo do espectro do sucesso, você acha que eles podem ser cheios de ego? Com certeza. Eu tenho ajudado cineastas e roteiristas dos meus outros programas há quase 8 anos, e o nível de ilusão com que deparo é notável, porque eu consigo reconhecer essa ilusão, pois eu a tive por 1 a 2 décadas. Então eu rapidamente reconheço isso nos outros.
E o mais louco em qualquer empreitada artística, especialmente no cinema, é a ilusão de que é preciso acreditar na possibilidade. Essa ilusão é o que machuca, porque você precisa de um nível de ilusão para acreditar que vai estar nos filmes, ser ator, escritor, diretor. Você tem que ser um pouco iludido, um pouco, tem que ser. Se você vai ser um artista e tipo, vou dançar e viver disso, você tem que ser um pouco iludido para acreditar que isso é possível. E eu não digo isso de uma maneira ruim, digo de uma maneira boa. Mas quando as coisas não dão certo e a ilusão fica cada vez maior, maior e maior, isso é o ego tendo que te fortalecer para sobreviver essa coisa. E ao seguir esse caminho por tanto tempo, você não consegue recuar. É muito difícil, a menos que eventos inesperados ocorram. É quando a vida te dá bofetadas e aí, esperançosamente, você se humilha. Só porque ama algo não quer dizer que nasceu para fazê-lo. Eu descobri isso de várias maneiras. E não estou dizendo que não amo fazer filmes, ainda amo e faremos isso de novo no futuro. Mas a diferença é que está um pouco inclinado. Tudo arranjado perfeitamente, bom, ruim ou indiferente, na minha opinião. Pelo menos na minha vida, foi quando você olha para trás e pensa: eu já passei por muita coisa nesta vida, então posso olhar para trás e dizer: graças a Deus que eu não consegui fundido em dois reality shows com cineastas participando e eu cheguei até a final e fiquei arrasado por não ter entrado. E então, olho para trás e penso: meu Deus, ainda bem que eu não entrei, porque os diretores que entraram tiveram suas carreiras afundadas. Percebe o que digo? Ao final tudo se ajeita como deve ser, mas o ego pode ser perigoso e maravilhoso. É necessário para agir, mas é crucial saber manejá-lo. Aprendi e com pessoas deste programa conversei que o ideal é tratar o ego como uma criança de 5 anos. Quando ele quer dominar, é preciso ser firme e dizer não. Você precisa parar. Aqui não é assim. Não vamos fazer desse jeito. E fala com ele como se fosse criança. Mas não dá para lutar contra isso. É como brigar com o vento. Em 4 anos e meio, o senhor vai entender. Não se pode brigar com uma criança de 5 anos. Tenho filhos, sei disso. Você precisa dialogar de um modo específico, seja com ele ou com ela, para avançar. Entrar no restaurante, sair, entrar no carro, deixar o parque. São conversas necessárias com uma criança de 5 anos. Assim, trata-se o ego de maneira semelhante, o que parece funcionar, mas é só uma parte da jornada. Isso virou uma conversa, uma autoentrevista. Agora adoro isso. Espero que ajude as pessoas. Falemos mais sobre você. Sim, vamos falar mais sobre mim. Meu ego gosta disso, mas não é só por isso que conto essas histórias. Espero que quem ouça possa aprender com nossos extremos. Duas narrativas distintas, duas experiências únicas, mas nós meio que chegado ao lugar de várias formas. Sim, eu só vou interromper porque lembra-se de quando eu mencionei que iria dizer algo polêmico? Então, eu venho do outro extremo do espectro do sucesso. E eu fui vítima. Aos 8 anos de idade, sofri abuso sexual e senti ressentimento. E o ressentimento me dilacerou, certo? Mas o que não percebi é que o ressentimento era de fato ego. Segurando o ressentimento era o meu ego. Qual é a sua opinião sobre isso? Isso realmente faz sentido. O ego está lá, de certa forma, proteger-te, para te manter seguro. O ego tem mesmo essa posição na sua vida? É tudo sobre si mesmo, de várias formas. Pode ser destrutivo se permitido. É de fato algo peculiar. Como qualquer ferramenta tem múltiplos usos. Um martelo pode tanto matar quanto construir.
Construa uma casa, mas é isso que é controverso. Bem, como ousaria dizer isso sobre alguém que sofreu abuso sexual? Não, eu fui sexualmente molestado. E eu fui egocêntrico no meu mantendo o ressentimento. Eu não acho. Eu não creio que seja assim. Eu não acho que seja quando você disse pela primeira vez, fez todo o sentido para mim, porque o ego se agarraria a isso. Por causa do ego, de muitas formas, também foi a que sofreu o abuso. Então, está lidando com isso à sua própria maneira. E se apegar a isso é a forma de enfrentar, porque se soltar. Isso já ocorreu na visão do ego, né? Estamos mergulhando fundo, então, quem ouve, se ofendemos vocês, perdoem-nos. Só estamos tentando compreender esse conceito. Mas não sou psicólogo, né? Mas acho, pela minha experiência com o ego e pelas pessoas com quem conversei neste programa, que o ego está, né, se apegando. Quero dizer, veja, vamos voltar rapidamente à minha experiência com o ego, e eu vou te contar. Eu me apeguei à experiência daquele mafioso por 20 anos. E num nível subconsciente, eu não conseguia deixar isso para trás. Num nível consciente, eu deixei ir. Eu estava fazendo tudo externamente para tentar realizar meus sonhos, tudo e mais um pouco para tentar torná-los realidade. Mas lá no fundo, no subconsciente, o ego estava, tipo, guiando minhas decisões. Então eu fracassava, eu chegava perto e fracassava, chegava perto e fracassava, até que finalmente eu disse: espera aí. Ao escrever meu livro, pensei: puxa, não deixei isso para trás. Eu estava inconsciente da dor que aquela situação me causou e do trauma que me foi infligido. De abuso físico leva a abuso mental absoluto. Eu estive em um relacionamento abusivo por um ano com um psicopata bipolar, basicamente. Então eu ainda não deixei ir desse abuso e ainda não superei esse trauma. Mas falando claro, eu estava totalmente por cima. Tipo, eu nem penso nisso. Nunca fiquei sentado pensando, ó, coitado de mim. Isso aconteceu comigo há 20 anos. Nunca pensei nisso, de verdade. Uma vez ou outra alguém mencionava algo e vinha à tona, mas eu nunca me abalei. Esta é a bandeira vermelha. Eu nunca fiz nada. Não me incomodava. Mas quando escrevi o livro, vi essa emoção simplesmente transbordar. Fiquei chocado. Meu Deus, isso ainda está aqui. Não é só uma história. Continua me afetando e guiando. Lançar o livro foi quase exorcizar esse demônio, se é que me entende. Então eu me libertei disso. E quando me libertei, muitas outras coisas das quais eu estava me agarrando, também me libertei. Então eu me desvencilhei de todas essas ideias, tipo, eu não sou bom o suficiente. O que as pessoas vão pensar? Tudo isso, e eu simplesmente disse: "Dane-se". E eu fiz meu primeiro filme. Em um mês, consegui atores incríveis, fiz um filme, vendi ao Hulu e produzi com US$ 5.000. Todos diziam que eu era louco, mas não me importei e fiz mesmo assim. Logo após, fiz um segundo filme, um experimento, sem me importar com opiniões alheias. E então, de repente, tudo se abriu. Mas ao escrever aquele livro, foi o que expôs o que estava acontecendo e o que tinha causado tanta frustração na minha vida por quase 20 anos. Então, sim, foi o ego se agarrando, aquele trauma, porque é assim que ele se defende. Mas quando eu o liberei e me desapeguei dele, verdadeiramente me desapeguei. Então o ego percebe, certo? Isso não é a nossa identidade, não é quem somos. Como aplicaria isso a quem sofreu abuso sexual, cara? Agora entramos em território que eu não tenho credenciais para isso. Posso dizer que, pela minha experiência, se passar por evento traumático, que você passou, seja lá o que for, eu passei pelo meu evento traumático. Então, por liberar isso, escrevendo sobre, contando a história, aceitando, mas entendendo que você não é o evento traumático que aconteceu com você. E você pode se desapegar disso, porque
Minha identidade estava inconscientemente entrelaçada com o trauma. É assim que essa maldita coisa é sorrateira. Em um nível subconsciente, eu estava atado a esse trauma, mesmo sem plena consciência. Só ao abrir a porta para o livro, tudo teve que emergir, pois, pelo processo de escrita, era necessário transpor para a página e contar a história. E então, enquanto passava por esse processo, que levou cerca de 6 meses a um ano, porque demorou uma eternidade para enfrentar, eu chorava enquanto escrevia, liberando a dor entranhada nas palavras. Foi emocionante. Pulei capítulos, sabendo onde precisava chegar, ao processo. Nós estávamos superando tudo. Finalmente liberei. Diria que foi minha experiência com um evento traumático. Isso pode ser aplicado a qualquer evento traumático. E, novamente, eu não posso dizer como é a sensação. Nunca sofri abuso sexual, então não faço ideia do que seja. Não sei se isso funcionaria para alguém como você nesse sentido, ou alguém que tenha passado por esse tipo de experiência, mas poderia ser alguém que esteve em um relacionamento abusivo. Eu não sei, só sei que funciona. Nunca disse isso a ninguém, Alex. Mas eu estava no meu quarto passo, no Alcoólicos Anônimos. E é o passo onde você reconhece todas as mágoas e medos, registrando-os no papel. Assim, o topo da minha lista foi o abuso sexual sofrido. Consegui um padrinho nos Alcoólicos Anônimos que revisa a lista criada com você. É o trabalho deles mostrar como lidar com ressentimentos. Eu não fazia ideia de como isso ia ser, então eu fui e me encontrei com meu padrinho e fiz aquele primeiro passo. E tipo, eu estou ressentido com a babá que me abusou sexualmente quando eu tinha 8 anos. E ele disse: Tá bom, lamento muito que isso tenha ocorrido com você. Isso é horrível e não deveria ocorrer com ninguém. Mas posso fazer uma pergunta? Já se perguntou se sofreu abuso sexual? A pessoa que te molestou? Eu disse: Não, eu nunca pensei nisso. Ele disse: Bem, muitas pessoas que molestam sexualmente outras pessoas foram molestadas também. Eu disse que nunca tinha pensado nisso. E ele disse: Você já alguma vez Ele perguntou se sofria abuso. Eu disse que não. Ele questionou sobre guardar ressentimento. E você nunca realmente pensou sobre se por que ele fez isso? O que o motivou e de onde veio? E eu disse: Não exatamente. Então disse que se tivesse sido abusado sexualmente, isso faria sua ação mais compreensível? Eu disse: Eu acho. Faz sentido que, se alguém sofreu abuso sexual, possa vir a abusar de outrem. Isso poderia ser uma causa, certo? Então, o ponto é que eu nunca considerei os sentimentos dele. Em 25 anos, eu odiava muito essa pessoa. Nunca dei um passo para trás saindo de mim. A se perguntar, né, o que que essa pessoa enfrentava para agir assim comigo? Em outras palavras, eu estava só pensando em eu estou como vítima, a dor pela qual passei. E isso aconteceu comigo. E sim, é justificável eu me sentir assim, com essa pessoa. É normal, mas eu não quero mais me sentir assim. Eu não quero sentir tanta raiva de alguém assim. Como eu posso superar isso? Isso faz sentido? Faz todo o sentido para mim. Eu não apenas perdoei meu mafioso, eu o chamo de meu mafioso e o meu gangster.
Eu não apenas o perdoei, mas também tenho empatia por ele, porque a quantidade de abuso e experiências pelas quais ele teve que passar para se tornar essa pessoa é bem intenso. Não só isso, mas ele também tinha transtorno bipolar não diagnosticado. Não tenho dúvida na minha mente que ele também era isso. Então, ele enfrentava a vida da maneira que sabia fazer. É algo que, após uma profunda e demorada reflexão, torna-se difícil verbalizar, mas que você acaba por aceitar. Ele estava fazendo o melhor que podia. Poderia ter sido melhor, menos abusivo, talvez, não ter se aproveitado. Essas eram as capacidades daquele homem. Era o mundo em que ele havia sido criado. Essa era a experiência que ele tinha, e eu sei, com certeza, que muito disso vinha da dor. Passei muito tempo com aquele homem, ouvi muitas histórias. Ele só estava sofrendo, sofrendo muito, e ele reagia para se proteger e se aproveitava das pessoas para se proteger, porque era a única maneira que ele conhecia de fazer isso. Não guardo rancor nem má vontade contra o homem. De várias maneiras, assumiu o papel do personagem necessário na minha vida naquele instante. Pessoa assim não tem espaço nesta fase da minha vida. E também com energia. Faz sentido uma pessoa assim na minha vida agora? Eu não preciso mais aprender essa lição. E não que o trauma seja uma lição, mas eu não sei, outra vez na minha vida, isso foi algo que precisava disso naquele momento, não é por você de forma alguma. Mas para mim isso é significativo. Talvez existisse um método mais fácil para aprender essa lição, mas aparentemente eu não a havia assimilado e o universo agiu. No entanto, ao observar a vida de um ângulo mais amplo, através da dor e após questionar vários mestres espirituais e mediums, eu me questiono por que escolher o caminho da dor. Neste vida, por que você, do outro lado, olharia e diria: eu quero dor nesta vida? Preciso passar por isso. Preciso lutar e enfrentar isso. Preciso passar por isso. Lutar. Por que eu não entraria logo numa família amorosa e com todo o dinheiro do mundo que precisasse? E ser maravilhoso e ajudar as pessoas? Por que eu não escolheria isso ao invés de dor e drogas e trauma e todas essas outras coisas que aconteceram comigo? Por que eu escolheria isso? E pelo que entendo, é porque a alma quer evoluir de uma maneira que ela precisa passar por essas coisas. Porque alguém me deu esse exemplo e foi um ótimo exemplo. Se você nascesse em uma família com restaurante 5 estrelas Michelin e você só comeu nesse restaurante a vida toda, cujas refeições são as melhores do mundo, pessoas do mundo inteiro vinham comer lá, mas você nasceu nesse ambiente. Então, um dia você tem que comer no McDonald's ou fast food. Desculpe, McDonald's, mas é preciso para perceber, ó, isto não é. Você precisa ver o outro lado para valorizar este. É uma pergunta difícil, é uma conversa difícil de ter quando alguém está passando por um evento traumático, mas espero que isso traga um pouco de perspectiva, porque tanto você quanto eu passamos por diferentes tipos de eventos traumáticos e ambos saímos do outro lado. E eu sei, eu valorizo o que tenho agora, muito mais pelo que passei, por mais desagradável que tenha sido na minha vida, e creio na sua também. Brandon, essa conversa foi incrível, meu amigo. Muito obrigado por ser tão sincero e verdadeiro, e espero que essa conversa ajude as pessoas. Começou de um jeito e terminou de outro, mas espero que ajude as pessoas. Farei algumas perguntas, como faço com todos os convidados. Qual é sua definição de boa vida? Minha definição de viver uma boa vida seria: minha definição de boa vida é encontrar realização íntima
paz interior, um lugar, como chegar ao ponto e encontrar um lugar, uma calma em meio à tempestade. Chegando àquela essência, seria o que eu almejo. E estou ajudando outros a fazer o mesmo. Sou um coach espiritual certificado, aliás. E eu montei meu próprio negócio. Acho que não mencionei isso. Você mencionou sim, falou disso antes. Eu mencionei? Ok, então sim, sou um coach espiritual certificado e consultor empresarial. Mas enfim, achando o centro interior, onde não pode ser jogado de lado a lado, e achando algo que você realmente ama fazer. Qual é a sua definição de Deus? Minha definição de Deus é: respondido. Correto. E então, qual o propósito supremo da vida? O propósito supremo da vida? Não posso responder essa pergunta. Certo, amigo. Onde as pessoas podem descobrir mais sobre você e seu trabalho. Você pode me achar no Facebook como Brandon Densmore, BrandonDensmore. Inclua um link na descrição do vídeo, assim as pessoas podem me contatar. Estou aceitando novos clientes. Estou meio sobrecarregado agora com muitos clientes, mas ainda tenho vagas disponíveis. Então, se quiser trabalhar comigo, avise-me. Pode ficar um pouco mais pesado depois desse ar. Senhor, nossa, vou precisar contratar alguém. Prepare-se. E você tem alguma mensagem de despedida para o público? Despedidas? Descanse um pouco. Dê um tapinha nas costas. Aprenda a ser seu melhor amigo em vez de seu pior inimigo. E não precisa falar consigo mesmo de maneira tão depreciativa. Não fale consigo mesmo dessa forma. Trate-se com respeito. Brandon, eu te valorizo, irmão. Muito obrigado por ser tão autêntico e sincero e por nos contar a sua história. E obrigado por tudo o que você está fazendo no mundo, meu amigo. Eu te valorizo. Obrigado, Alex. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.